Fala, amigos da TV Câmara, estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje, com a presença importante do vereador Maurílio Moraes, do PR. Tá certo? Muita coisa aqui, nós vamos falar sobre as questões nacionais, questões estaduais. Nós estivemos fazendo uma verdadeira troca de ideias aqui a respeito de fatos federais, estaduais, municipais, além de todo o trabalho parlamentar do vereador Maurílio Moraes aqui nessa Casa de Leis. Boa noite, prazer em recebê-lo, vereador. Boa noite, Carlos Antônio, e boa noite a todos os telespectadores. Vereador, agora eu vou falar de público aqui. Já é um mês e meio, 2 meses atrás, ficou de vir aqui. Vereador, muito trabalho na rua, correndo e tal, é isso? Olha, fizemos assim um trabalho, né, que praticamente o dia todo estamos em algumas funções, mas sempre a gente dá um jeitinho para ter uma oportunidade e agradecer a oportunidade, né, que você me cobrou, Maurílio, temos que aparecer lá para fazermos o programa. Eu estou falando, já era um mês e meio atrás, não dá. Até porque o senhor, na verdade, o senhor não é homem de gabinete, não. Aqui tem o Marcelo, tem o pessoal, a equipe bonita. O Marcelo está aqui com a gente, prazer tê-lo aqui, Marcelo. A Ildinha Deola. Sim. E tal. O senhor está bem servido no seu gabinete lá. Aqui cuida do gabinete, o senhor vai para a rua conversar com o povo, com né? o povo, tem que estar lá com o povo. Tem uma música que fala, o vereador tem que ir onde o povo está. O artista Não, pois é, mas vamos trocar aí. Vamos trocar, então o vereador tem que ir onde o povo está. Vereador, o senhor, na última janela que aconteceu, essa janela eleitoral, dias atrás, aí, o senhor foi para o PR, é isso? Correto. Para o PR. Sim, aproveitamos a oportunidade... Legal, né? Legal, correto. Isso praticamente já há 2 anos, nós viemos já pensando em alguma coisa assim, para irmos para um partido. Para um outro partido. E aproveitamos a janela, né, para nós conseguirmos passar legalmente para um partido e escolhemos o PR, na qual nos acolheu assim muito bem. Muita gente não esperou essa janela aí, inclusive nós temos aí, né, vereadores desta casa que parece que estão com problemas e tal. Muita gente no país não esperou a janela e está com problemas eleitorais aí para se reelegerem ou se elegerem. Sim, a lei anterior à janela, ela teria um prazo de 1 ano para que você pudesse se filiar, passar para um outro partido. Só que você teria o problema de ser cassado, né? Teria todo esse processo que nós estamos enfrentando aí com alguns amigos. Perderia a cadeira. E surgiu a janela e, legalmente, algumas pessoas passaram para um outro partido, né, sem depender de outras ações judiciais. Vereador, antes de nós irmos ao seu trabalho parlamentar, para o senhor, na verdade, o que é fazer política? Qual a importância disso? Eu já ouvi o senhor falar sobre isso. A importância de você fazer a política, de certa forma, é você se doar para a própria comunidade, para as pessoas, você estar inteirado para um bem comum, para toda uma coletividade, para toda uma sociedade e tentar fazer o melhor para que essas pessoas possam viver, né, dentro de uma legalidade. Buscar uma melhor qualidade de vida. Uma melhor qualidade de vida, correto. Então, eu sempre penso que o ser um político, a pessoa tem que se doar para este trabalho. Até porque o senhor usou um termo, a sociedade, a comunidade como um todo. Muita gente fala, não, o vereador lá, ele é vereador lá do bairro Cordeiros. O vereador não é do bairro Cordeiros, ele pode morar lá, ele pode ter, por exemplo, na localidade onde mora, no bairro onde mora, ter nas urnas lá um tanto quanto de votos a maior do que outros bairros. Mas a partir do momento da outorga da carta de eleito, ele é vereador para a coletividade como um todo, não é, vereador? Correto, ele é vereador para a coletividade. Até porque as reivindicações, ela não vem só do bairro onde ele mora, no caso, né? Ela vem de toda uma comunidade
que se você for fazer alguma coisa só por aquele pessoal do teu bairro, se torna complicado porque você vai deixar de fazer para outras pessoas, para Itajaí. E até porque quando o senhor faz a prova, tem um projeto de lei aprovado, é para os munícipes como um todo. O senhor, nas suas várias eleições, o senhor teve votos em todas as urnas. Eu tive conversando graças com a Deus, Marcela. em todas as urnas. Todas as urnas. Todas as urnas. O senhor já tem 4 mandatos, não é? O que mudou na política, vereador Maurílio, desde que o senhor iniciou? O senhor era, aliás, nós éramos mais novinhos e tal, em que pese a sua idade ser bem menor do que a minha, mas, né? Hoje já tem, assim, uns cabelos brancos e tal, estão começando a aparecer. Naquela época, para hoje, vereador, o que mudou? Era mais fácil fazer política naquela época ou hoje ficou mais fácil? Não, eu não vejo assim como mais fácil, né? Eu vejo que as coisas elas continuam de uma forma na qual você tem que trabalhar pela comunidade, só que a população aumentou. Os projetos na qual deveríamos ter, ou vamos dizer assim, a própria Câmara ou até a Prefeitura, no caso, os próprios projetos que teriam que ser tipo assim, projeto para 20, 30 anos, né? Para termos as ruas Sim. largas, termos toda essa acessibilidade. Os projetos olhando o futuro. Olhando o futuro. E muitas vezes, nesse tempo, lá no começo, até foram vistas, mas não foram vistas assim com prazo maior. Com tanto ênfase como deveria ter sido. E hoje, daí nós enfrentamos todo aquele problema. E na qual nós estamos conversando aqui, e daqui a 10, 15 anos... Vamos pensar da mesma forma. Perfeito. Então, o gestor do município, junto com os vereadores, eles têm que pensar alto, em elevados. Nós não podemos mais ter rótulos em Itajaí. Naquela época, se nós já tivéssemos pensado isso, nós já teríamos avançado, né? E bastante. Isso por falar só na mobilidade urbana. Correto, estou falando só na mobilidade urbana. Por exemplo, nós temos projeto para, na Rótula do Vanoli, ter um elevado, isso, né? Só que daí, antes de fazer o elevado, tínhamos que construir uma ponte, que foi a ponte aqui da Jaguar-Digó. Deu todo um problema, no sentido das próprias empreiteiras fazerem aquela ponte. Agora, 2, 3, 4 empreiteiras correto, e agora que ali. as coisas parece que estão tomando um rumo, para posteriormente pensarmos em obstruir lá na Rótula do Vanoli para se fazer um elevado. Então, quer dizer, também uma situação depende da outra. E essas situações, muitas vezes, não dependem também só do Executivo e do Legislativo, depende das empreiteiras. Tem todo um processo que também pode nos amarrar. Entendeu? Então, eu penso assim, que a mesma visão que se tem, lá quando comecei até agora, é a mesma. Só que nós temos que agir. Nós não podemos pensar e fazer a coisa para o hoje. Nós temos que pensar para fazer alguma coisa para o futuro. Perfeito, perfeito. Até porque nós tínhamos, há tantos anos atrás, hoje nós somos 220 mil habitantes, Sim. Nós tínhamos 80, 90, 100, 120 mil, e as coisas foram aumentando. Itajaí tornou-se uma cidade progressista, a olhos vistos, né? O desenvolvimento chegou, bateu na porta e entrou. E, obviamente, as coisas aconteceram. Viramos uma cidade polo hoje em Santa Catarina. E, obviamente, quando se pensava em abrir uma avenida, né, com 2 pistas de ida, 2 de volta. A partir de agora vai ter que ser o pensamento de 4 de ida, né, hipoteticamente falando, e 4 de volta. Né? Nós não podemos mais pensar nos nossos próprios públicos, por exemplo, em termos de prefeitura, olha onde é que a Câmara hoje está construída, não é? Não tem mais lugar do centro em direção a Balneário Camboriú. Para o outro lado, em direção a Itaipava, em direção a essa região. E as coisas estão começando
né, a acontecer. E até, né, nesse entendimento aí, estávamos no centro, quantos anos que a Câmara funcionou no centro de Itajaí? Em alguns locais, né, mas sempre no centro. Né? E hoje estamos aqui, um espaço maravilhoso, e parece que a coisa já está um pouco afogada. Né? O senhor vê só uma coisa, amigo telespectador. Hoje nós temos a Câmara aqui na Contorno Sul, quase que no início, pertinho da BR-101. A Câmara de Vereadores, nós temos a Secretaria de Educação, já foi inaugurada aqui na mesma rua, né? A OAB, não é? Agora, aqui ao lado, nos fundos... O Colégio Federal, o aqui ao lado. Colégio Federal, o IFSC, né? Agora, aos fundos aqui, a creche do bairro Carvalho vai estar sendo construída aqui, aos fundos da Câmara e ao lado entre a pista de atletismo e a Câmara de Vereadores. Próximo daqui, nós temos o Clube Itamirim e a Associação Comercial Industrial deverá também, já possui um terreno nessas mediações aqui, para que a posteriori também venha construir sua sede. Então, as coisas estão começando a acontecer por lá de cá, para desafogar o trânsito. E, obviamente, aqui nessa Casa de Leis, vamos ter que pensar, como o senhor fala, em 20, 30, 40 anos, quando colocarem os projetos aqui, não é verdade? Vereador, nós temos vários fatos envolvendo políticos, a política, quando nos referimos à esfera federal atualmente. Que análise o senhor faz dessa situação, vereador? A análise que eu faço, cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, correto? Partindo desse princípio, as pessoas que se dedicam ou que colocam seu nome para ser um presidente, vamos dizer assim, já vamos começar lá pela presidência, eu acho que são responsáveis pelos atos e esses atos, eles estão trabalhando com dinheiro público e nós temos que ter muito respeito, temos que ter muita ética em trabalhar com dinheiro público. Tá? Então, tudo o que está acontecendo, eu acho que tem que acontecer sim, nós temos que botar às claras todas as situações, no sentido de se houve corrupção, se houve desvio, eu acho que o povo tem que ser esclarecido até para não cometer um erro posteriormente, porque na maioria das vezes as pessoas elas não têm uma consciência de que, opa, eu errei e estou fora, não serei mais político. Não, eles insistem em dizer, não, eu não errei e se amanhã eles tiverem a oportunidade de se tornarem, irem para a comunidade novamente e pedir o seu voto, eles têm a cara dura de ir. Tá? E uns até conseguem vencer. Por quê? Porque muitas vezes o povo também não fica muito esclarecido da situação. Aconteceu, mas aconteceu. Mas essa situação, por exemplo, vamos à Lava Jato, já que estamos na esfera federal aqui, a questão da Lava Jato. E toda a divulgação pela grande imprensa, acho que não tem mais quem não tenha ciência desses acontecimentos nefastos aí, não é, vereador? Correto. Mas tudo por causa do WhatsApp também. As coisas elas foram assim, hoje temos essa visão, como você falou, de repente um impeachment passado, nós não tivemos tudo isso que estamos vendo agora, correto? Entendeu? Então, hoje as coisas já ficam mais esclarecidas nas redes sociais, né? Então, agora eu penso, se a pessoa errou, tem que ser punido. Tá? Perfeito. Até porque penso que essa punição, além de ter que devolver todo o dinheiro para os cofres públicos, eu penso que ela deveria, dentro dela mesmo, ter a consciência de, falhei, não estou mais. Diante disso, vereador, pelo amor de Deus, gente, já são 300, 400, já foram 100 presos, tem uma lista aí de 300 deputados, entre deputados, senadores, sei lá, prefeitos, enfim. Mas tem uma série de outras situações que são os grandes empresários dessas empreiteiras todas, políticos a dar com pau. E nenhum se declarou culpado até agora. Ele faz uma delação premiada para diminuir a pena,
porque ele sabe que vai pegar uma pena grande. Então, não, realmente eu recebi sim, eu fui culpado, mas é que eu fui obrigado a cometer tal... Como é que é? Como é que é? Rapaz, é muita inocência, vereador, é muita inocência junta. E assim, querendo passar para nós população, para a nossa população, como se fosse tudo normal. Esse tipo de coisa. E não podemos aceitar essa situação. Não, está na hora de acabar com isso, né, vereador? E até porque, Carlos Antônio, eu penso assim, que tanto na esfera nacional, federal, municipal e estadual, na maioria das vezes, as pessoas que estão ocupando aquele cargo de gestor, eles simplesmente entram, substituindo o gestor anterior, e continuam com as mesmas benéficias, com os mesmos benefícios. Sim. De dentro e aqueles benefícios ali é onde as coisas vão cada vez minando mais, cada vez mais se corrompendo. Então, pensando, as pessoas que vão ocupar cargos nessa esfera, eu acho que eles têm que parar e analisar assim, opa, se eu cheguei aqui, eu vou ter consciência de que um dia eu prestarei conta dos meus atos. Perfeito. Né? Então, a partir desse momento, ele tem que... E o engraçado também, vereador, é que antes, até algum tempo atrás, eram tantos R$1.000, um desvio, enfim, né, um desfalque. O negócio é bilhões de dólares, tantos bilhões, Minha Nossa Senhora. Eu estava conversando até ainda há pouco com um colega de trabalho, fora aqui das câmeras, e a gente comentava, a gente reclama da saúde em Itajaí e nós temos que melhorar a saúde, e todos nós temos a consciência disso, tantas coisas, não é que estejam erradas, é que podem ser melhoradas e devem ser melhoradas, porque o público, o nosso itajaiense merece, mas se formos traçar um parâmetro de comparação com outras cidades pelo país, podemos erguer as mãos para os céus. São coisas que acontecem aqui que não podemos admitir. Todo o povo tem direito, meu Deus do céu, claro, devem ser melhoradas. Mas ainda podemos colocar as mãos para os céus com relação a esse parâmetro de comparação em outras cidades. Está terrível, e aí a gente vê nas grandes redes das co-irmãs televisões aquela tubulação e o dinheiro saindo. Aquilo me dá arrepio, causa asco. É indecente demais fazer isso com a população. Uma série de pessoas que, na verdade, foram colocadas lá, seja no Estado, no município, no governo federal, para gerenciarem a vida de cada um de nós, meu senhor, minha senhora. E essa gente cometem esse tipo de desatino. Eu vou pedir para o senhor, o Fernando está falando que já o Abelardo está bravo lá, que nós já estouramos o tempo. Eu vou pedir um instante só para o senhor, nós voltamos na sequência com mais um bloco do nosso Fala Vereador, deixando para o senhor, porque depois nós vamos, agora no segundo bloco, vamos falar do seu trabalho parlamentar um pouco. Já falamos uma série de coisas, de análises aqui e tal, falar do seu trabalho parlamentar com o nosso público telespectador da TV Câmara. Mas antes, eu vou deixar a pergunta para o senhor. Perante tudo isso que se apresenta aí, que nós comentamos até agora, como é o senhor, que é um pré-candidato a candidato à reeleição, como é que o senhor vai pedir o voto, vereador? Perante tudo isso. Depois do nosso intervalo a gente conversa, pode ser? Podemos. Até já. Depois. Um abraço à senhora. Senhora, obrigado pela sua companhia aqui com o nosso programa Fala Vereador e a presença do vereador Maurílio Moraes, do PR. Um instante só, a gente já volta. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura.
Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador, junto com o vereador Maurílio Moraes, do PR. Vereador, diante de tudo que comentamos lá no primeiro bloco, questões nefastas acontecidas na esfera federal, na esfera estadual, tivemos problemas, enfim, aqui no nosso município. O senhor que é pré-candidato a candidato, eu não sei se o senhor já pode falar que esse pré-candidato a candidato é a vereadora à reeleição ou é a prefeito? Pode adiantar alguma coisa, não? Sim, sou pré-candidato à Prefeitura de Itajaí e, mediante esse cenário todo... Isso aqui é inédita, essa situação aqui, é exclusiva aqui, hein? E mediante esse cenário todo na qual nós conversamos sobre essas pessoas com corrupção, né? Eu acho que isto, de certa forma, nós temos que pensar e analisar e tomar isto como um alerta. Se eu estou pleiteando, né, ser o gestor do município, eu tenho que saber que, eu tenho que ser uma pessoa responsável, eu tenho uma obrigação, né, de fazer uma gestão na qual eu possa fazer uma boa gestão para o município, para que todos os municípios, as pessoas possam... E sempre penso assim também, Carlos Antônio, Itajaí é nosso. Ele é nosso. Então nós, população, temos que nos sentir donos de Itajaí. E esse ser dono de Itajaí é a responsabilidade que nós temos com cada pessoa. A responsabilidade social que eu tenho com você, você tem a responsabilidade comigo, eu com o meu vizinho, todos nós. Entende? Nós temos que temos que criar, pegar nas nossas mãos esse tipo de coisa. O prefeito, o gestor, ele tem que ter a comunicação, esse feedback com a população. Na área da saúde, na educação. Nós não podemos ter mais esta barreira, essa divisão. Que muitas vezes essa divisão, não sei se provocada pelo gestor ou até pelas próprias pessoas que não se sentem, não têm coragem de chegar, eu tenho uma ideia, a minha ideia é essa, o que você acha? O senhor fala que o gestor não tem porta aberta. Olha, muitas vezes até tem a porta aberta, mas as próprias pessoas podem construir uma barreira. Não, eu não chego lá, não irei lá conversar com ele, de repente, por isso. Então, mas só que isso aí também tem que partir também do gestor em promover essa proximidade. Em promover esse feedback com a população. Porque muitas vezes a opinião de uma pessoa pode, assim, abrir um leque maravilhoso para uma população toda, né? No trânsito, saúde. Por quê? Porque muitas vezes não é o gestor que está lá na fila Sim. Né? Lá na fila da saúde, lá no postinho, para pegar uma ficha, para ser consultado com o médico. Então, a partir do momento que esse gestor ou a pessoa responsável saiba como se procede lá dentro, ela pode ter algumas mudanças e essas mudanças vão beneficiando a população. Por exemplo, hoje percebe-se que as pessoas vão de madrugada para pegar uma ficha. Eu não entendo todo esse processo, como é que é. Será que haveria essa necessidade de ir de madrugada para pegar essa ficha? Será que se fosse, das 3 horas às 6... vocês vêm aqui, nós daremos as fichas para... Isso é um pensamento que a gente tem que ir lá estudar. Das 3 às 6, as pessoas vêm aqui, que nós já daremos as fichas para o amanhã. Será que... não podemos fazer... Vamos fazer isso ou não podemos fazer isso por quê? Porque amanhã, tal coisa. Quem sabe arrumaríamos toda essa situação do amanhã e não
da entrega das fichas. Então nós temos que ter essa visão e nós temos que enxergar, sempre falo isso, enxergar para frente, para os lados, para cima e para baixo. Por exemplo, eu passo por diversas situações, né, como motorista aqui em Itajaí, e vejo que, meu Deus do céu, tu tirar 2 metros, 1 metro só, tu afastar um obstáculo ali, já vai facilitar para todos. Mas não, a coisa continua ali e tu manda um requerimento, manda alguma coisa pedindo que seja feito, mas não há ação. Tu tá entendendo? E eu acho que a pessoa, para ser um gestor, ele tem que ser entendimento. Por quê? Ninguém vai inventar a roda. Não, a roda ela é redonda, existe, eu não vou, ou quem ocupar o espaço, não vai inventar a roda. A roda já existe. Só que nós temos que saber a forma de como nós vamos rodar, de como nós vamos dirigir, de como nós vamos administrar, correto? E é esta forma que nós temos que ter essa visão. O senhor está falando um negócio, um exemplo pequenininho, muito pequenininho. Ontem eu andava em determinada rua de Itajaí com meu filho e ele me questionou uma situação na calçada, uma calçada recém-feita, e de repente ele me questionou: ô pai, essa lajota vermelha aqui não é por onde passam os deficientes visuais, pai? É, claro, parabéns, pô, você está guardando o que você aprende, o pai sempre te falou, você aprende na escola, enfim. Não, mas peraí. E ali na frente tem um poste, e depois do poste tem 2 placas de sinalização de trânsito em cima da faixa que é de condução, para os deficientes visuais. Gente, será que quem constrói esse tipo de coisa vem ao encontro daquilo que o senhor fala, não é? E é um exemplo muito pequenininho, diante de tudo que o senhor está se reportando, mas basta 1 metro para o lado e sairia quando chegar antes do poste, 1 metro antes, vira a lajota para cá e segue de novo. Pronto. Como é que o deficiente visual vai bater no poste, ele contorna o poste, vai bater numa placa de sinalização, mais uns metros, vai bater na outra. Onde é que eu estou, gente? Isso, a conscientização da pessoa que construiu, né, do pedreiro lá que foi fazer isto. E aí a fiscalização. A fiscalização. A fiscalização. Infelizmente, a fiscalização, ela deixa a desejar na parte das calçadas o passeio público em Itajaí. Até porque as próprias pessoas que constroem, elas até vão na prefeitura, pegam lá, é para ser feita dessa forma aqui, eles vão falar, mas não tem assim, se a prefeitura falar assim, é meio metro para deixar, eles deixam aquele meio metro, daí bate no poste, eles não sabem fazer a inversão. A inversão? Então, é a mesma coisa com relação ao que o senhor tocou. Há quantos anos, eu estou há 30 anos em Itajaí, não é um privilégio de Itajaí a questão das filas, a gente sabe, das filas em postos de saúde, policlínicas, enfim. Mas, o homem foi à Lua faz 50 anos, não é? Mais de 50 anos. Eu não admito mais fila 3 horas da manhã, senhoras grávidas, senhoras com nenê de colo, idosos em fila de posto de saúde. Em 2016, quando o senhor se reporta isso, a gente fica pensando nessa situação. Opa, tem uma palavra da moda hoje, que é gestão. Os nossos gestores, não é? A eles é outorgado a procuração para que governe, mas governe para o povo, com ele e para ele.
O Carlos Antônio, Isso é constitucional. Correta. E tu estás falando ali, eu estou lembrando. Um determinado momento eu estava conversando com uma pessoa e ele não é síndico de um residencial, né? Não lembro o nome da pessoa, nada, só na conversa. Bem, então ele falou assim que o síndico desse local onde ele mora gosta, em todas as reuniões na qual o síndico participa, sempre diz para ele, eu quero que tu estejas presente na reunião. Por quê? Porque ele falou uma coisa certa, ele falou assim, Maurílio, para mim não existe não. Não existe não dá para fazer. Não, calma lá. Não dá sim, mas nós vamos tentar uma forma. E aquilo eu comecei a analisar, e se tu parar para analisar, na nossa vida, nós podemos tomar isso como ação. Parar que na nossa vida não existe não. Perfeito. Correto? Porque muitas vezes o teu pensamento é assim, realmente não dá para fazer assim, mas dá para solucionar o teu caso. Fazer assim. Fazer aquela voltinha no poste que você acabou de falar. Está entendendo? Então, quer dizer que nós temos que pensar dessa forma. Não existe não. Nós temos que dar uma solução para aquele acontecimento. O senhor tem várias situações aqui. Eu estava lendo aqui, por exemplo, já aprovado, o projeto de lei ordinária 8/2013, que estabelece a obrigatoriedade de metragem mínima de altura do solo. O senhor lembra disso? Sim. De altura do solo para os fundamentos de todas as novas edificações de prédios públicos no âmbito do município de Itajaí. No mínimo 1 metro. E, o que acontece? As pessoas vão fazer uma obra pública e Itajaí sempre teve enchente, temos enchente. Nós somos a nível do mar em determinados lugares aí com 5 centímetros a menos. E, infelizmente, as pessoas vão lá e constroem para ser mais barato, com um fundamento praticamente mais baixo do que a rua. Não é uma vergonha, isso é um crime. Nós temos uma creche no loteamento Santa Regina ou ou Portal 2, que aquilo lá dá de chorar. Quando você chega lá e vê aquilo lá, tu andando na rua, tu já percebe, parece assim que a creche está lá embaixo. As casas, tudo bem mais altas das pessoas que estão morando lá. Mesmo assim, as casas mais altas ainda pegam enchente. Sim. E construir uma creche que dá vontade de chorar. Entendeu? Isso no tempo, antes de nós termos essa lei. Então, quando eu comecei a ver isto e perceber esse descaso, a gente fez esta lei para que não ocorra mais esse tipo de situação. Por quê? Porque muitas vezes, o que pode fazer? Não, realmente esse espaço aqui nós temos 1 metro, 1,5 metros de água. Se existe essa possibilidade, vamos fazer embaixo uma garagem e vamos construir a creche, o posto de saúde, na parte de cima. Faz um pátio de lazer embaixo. Correto. Né? Uma outra situação aqui, por exemplo, também foi aprovado o projeto de lei ordinária 57/2006, assegurando o direito preferencial de aquisição de apartamentos localizados nos andares térreos de edifícios construídos por programas habitacionais do município para os portadores de deficiência idosos. Perfeito? Certo. Claro, óbvio. Reserve aqueles para os idosos, para os deficientes. É porque muitas vezes as pessoas não fazem uma reserva para o idoso ou para a pessoa portadora de deficiência. Daí quando vão sortear o cadastro, né? Vão sortear, daqui a pouco, a minha mãe mora comigo, vamos supor, né? A pessoa lá, ou o pai, ou o próprio esposo, e ele é deficiente. Daí pronto, dá todo um transtorno. Por quê? Porque eles não fizeram todo um apanhado perante toda aquela familiar e tal, que vai morar naquelas casas ou naquele apartamento e trazem constrangimento. Perfeito. Depois aí, é complicado. No sorteio ele ficou lá no 4º andar. Ficou lá no 4º andar. Uma outra situação que está em trâmite aqui nessa casa é o 249/2009. Institui a obrigatoriedade de centros de formação de condutores, as autoescolas, sediados no município de Itajaí, adaptarem pelo menos um veículo para aprendizado de pessoas portadoras de deficiência física. Também
a fazer a carteira de motorista. Sim. E tal. Hoje não temos em Itajaí? Olha, desde quando eu consegui, há 19 anos eu estou paraplégico. E eu lembro que algumas vezes o meu carro já serviu para ajudar... Para autoescola. Como autoescola, para ajudar as pessoas. Tanto eu dirigindo, né, num espaço assim reservado, eu dirigindo e a pessoa ali, e hoje já são motoristas ótimos, entendeu? E lembro-me de uma situação também, aqui em Itajaí, que uma das autoescolas precisou de um carro adaptado e conversaram comigo, eu emprestei meu carro, plotaram todo ele para aquele momento e eles levaram o meu carro para fazer isso. Então isso aí, tu te sente também de uma forma que você pode ajudar alguém. E na maioria das vezes, não só pessoas daqui de Itajaí, não. Pessoas de outras cidades que de repente vão ouvir o nosso programa e que hoje estão dirigindo seu carro, mas é porque ligaram para Maurílio, podes me ajudar? Posso. E a gente vai lá e faz todo esse procedimento para que a pessoa possa dirigir. Porque isso cria uma autonomia. A pessoa fica autônoma, totalmente independente de estar pegando um ônibus, de estar dependendo de alguém para se locomover. Eu sei, eu já conversei com a senhora, sua mãe querida, um abraço a ela já várias vezes. A única coisa que ele não faz é parar em casa, como ela me falou, não é, Marcelo? Não, direto. O homem não para em casa, rapaz. Ele está na prefeitura, está na Celeste, e o resto está na rua, só vai para cá à noite para dormir, nem não aparece para almoçar. Vereador, teremos tantas coisas mais aqui para a gente conversar, vai ficar para outro dia. Nós agradecemos a sua gentileza de atender o nosso convite. É sempre motivo de grande prazer, de importância o senhor estar aqui conosco. E para nós, recebê-lo aqui é bom demais para conversar com os telespectadores. O tempo é exíguo, mas hoje valeu demais, porque nós falamos desde o governo federal até o seu trabalho parlamentar. Então a gente mistura um pouco aqui para que o nosso querido amigo, amiga, telespectador, telespectadora possa saber um pouco do seu trabalho parlamentar e um pouco do que o senhor pensa a respeito de todas essas situações estaduais, municipais, nacionais que estão acontecendo. Obrigado, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Em breves dias voltaremos, porque tem muito mais coisa para a gente conversar com os telespectadores. Obrigado, vereador Maurílio, do PR. Obrigado, Carlos Antônio, obrigado a todos os telespectadores e que Deus possa nos abençoar. Assim seja. A todos nós, um abraço ao senhor, à sua equipe, muita saúde para continuar esse trabalho parlamentar na busca da qualidade, da melhor qualidade de vida para a nossa gente, a gente de Itajaí e da nossa região. Obrigado, vereador. E a você que esteve até o presente momento conosco, obrigado pela companhia. É prazeroso demais saber que você está conosco. Até o próximo programa, amigos. Boa noite.